Origem e conhecimento da lei natural. Perguntas 619 a 628. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Antes de sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e dela guarda a intuição após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos caminhos? Os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente deram causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie.
mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância e pela superstição. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca.